Meus irmãos, é com muita alegria eu desejo saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Que honra, que privilégio estar aqui nessa linda igreja, Campo Encontro das Águas, para uma vez mais ministrar. Já estive aqui com essa oportunidade em algumas vezes na tarde da bênção, e eu quero expressar o meu contentamento, a minha alegria em poder estar aqui para compartilhar uma palavra que arde no meu coração. Já fui muito bem apresentado, somos de Fortaleza e estaremos amanhã retornando para lá, e eu quero aproveitar o ensejo, a ocasião, e louvar a Deus pela vida do pastor presidente do ministério, que é o pastor Mazin. Que Deus continue honrando, Deus continue abençoando. Louvar a Deus pela vida do vice, que honra também estar ao seu lado. E louvar a Deus pela vida do pastor Isaac, é um amigo, é um irmão que o céu me apresentou aqui nesse estado. Já tive o privilégio de ministrar 2 vezes na congregação, ela está linda demais. Nossa, parabéns pelo trabalho. Que Deus continue honrando não só o senhor, mas toda a comitiva de obreiros. Louvar a Deus pela vida do pregador Arthur, do pregador Alisson, que está aqui também na nossa retaguarda, que são os amigos que sempre nos dão a atenção e nos conduz a cada igreja que nós vamos atender. E louvar a Deus pela vida de todos os obreiros, diácono, presbítero, evangelista e pastores, os que trouxeram Bíblia. Por gentileza, localize João, capítulo de número 11. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11 e verso de número 21. João capítulo de número 11, verso de número 21. Meus irmãos, fiquem à vontade. Se o pastor de vocês ensina na hora da leitura, lemos, e vocês ficar sentados, vocês fiquem. Se eles ensinam na hora da leitura, os irmãos ficar sobre os vossos pés, também fique à vontade. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Hélio, que Deus também abençoe a vida do mesmo. Sempre nos recebe aqui na tarde da bênção. Os que encontraram em sinal, diga amém. Amém. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei tudo quanto pedires a Deus, Deus concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Verso 24. E disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? E disse-lhe Jesus, e disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E você diz amém. Amém. Com a Bíblia aberta, tome seu respectivo assento. Queridos, redobre a sua atenção. Nós acabamos de fazer leitura e exposição de uma referência bíblica. A mesma está localizada
no que se tange à literatura neotestamentária, conhecido como o Novo Testamento, a saber, o Evangelho de Jesus segundo escreveu o apóstolo João. O capítulo é o de número 11 e o verso é o de número 21 até o de número 27, que ora nós acabamos de fazer a leitura. Nós somos sabedores que nós estamos no quarto Evangelho do Novo Testamento, e João não só escreve esse livro que leva seu nome, ele escreve a primeira, a segunda e a terceira epístola de João, e ele escreve o livro do Apocalipse, que é conhecido como o livro das revelações. Se nós analisarmos de uma forma minuciosa a biografia desse apóstolo, a Bíblia diz que ele era filho de Zebedeu e ele tinha um irmão chamado Tiago. Esse irmão chamado Tiago, ele está localizado lá em Mateus capítulo 4, verso 21 em diante. A Bíblia diz que todos os dois eram pescadores. Eles exerciam essa função de pesca, e se eles eram pescadores, eles entendiam de barco, eles entendiam de peixe, eles entendiam de rede e de mar. O que me chama a atenção é que no capítulo de número 11, o que vai ganhar uma relevância, uma notoriedade e uma proporção muito grande nesse sermão, é porque o mesmo trata-se de uma ressurreição. Antes de eu entrar aqui na mensagem, nós temos que trazer aqui algumas considerações, que Jesus havia operado outros milagres antes desse milagre da ressurreição acontecer. Em João capítulo de número 2, ele vai transformar a água em vinho. Segundo, ele vai curar o filho de um oficial. Terceiro, é o paralítico de Betesda que vai receber o seu milagre. Quarto, é a multiplicação de pães. E quinto, ele vai andar por cima das águas. E o sexto é João capítulo 11, que fala sobre a ressurreição. Senhoras e senhores, se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 1 desse livro, João começa registrando: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Já que João está falando de princípio, a Bíblia ela me dá liberdade de parafrasear o texto, porque em Gênesis capítulo 1, um dos maiores legisladores, um dos maiores ícones que a nação de Israel já pôde ter, chamado Moisés, ora, ele também vai falar a respeito do princípio. No princípio Deus criou os céus e a terra. Observe que Moisés fala do princípio e João também vai falar do princípio. Em Colossenses capítulo 1, verso de número 16, foi o apóstolo Paulo quem afirmou que nele, através dele, todas as coisas foram criadas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, trono, denominações, principados e potestade, todas as coisas foram criadas por ele. Apocalipse capítulo 1, verso de número 8: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando eu entro aqui no capítulo de número 11, falando a respeito de uma ressurreição, é perceptível à luz da Bíblia que essa não foi o único milagre, esse não foi o único milagre que Jesus operou concernente à ressurreição. Eu vou repetir: esse aqui do capítulo 11 não foi o único milagre que Jesus operou concernente à ressurreição. Se você ler em Lucas capítulo de número 7, verso de número 11, a Bíblia diz que Jesus vai ressuscitar o filho da viúva de Naim no portão da cidade.
Se você ler Marcos capítulo de número 5, Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo dentro da casa. E em João capítulo de número 11, Jesus ressuscita Lázaro morto há 4 dias e seu corpo em estado de decomposição. Eu não sei se você percebeu, mas são 3 milagres concernentes ao mesmo assunto, porém em ambiente diferente. O filho da viúva, Jesus ressuscitou no portão da cidade, ou seja, no caminho. A filha de Jairo, Jesus ressuscita dentro da casa. E Lázaro já foi dentro da sepultura. Isso aqui é uma revelação muito profunda, é uma riqueza bíblica, porque Jesus não se limita a ambientes quando Ele quer fazer milagre. Quem é limitado são as pessoas. Se for no caminho, Ele continua fazendo. Se for na casa, Ele continua salvando. E se for na sepultura, Ele continua ressuscitando. O capítulo de número 11, senhoras e senhores, ele se destaca com uma família que tinha 3 irmãos: Maria, Marta e Lázaro. É perceptível que todas as vezes que Jesus ia para Jerusalém, no comentário Matthew Henry, na página 916, o comentarista vai dizer que todas as vezes que Jesus subia para participar das festas anuais, as festas judaicas, a saber, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo, Jesus fazia questão de passar em uma aldeia de Betânia e se hospedar na casa de uma família. Se Jesus se hospeda na casa de uma família, é perceptível que Jesus tinha uma aproximação, Jesus tinha uma afinidade com essa família, porque trazendo por dia de hoje, eu não posso se hospedar na casa de alguém que eu não conheço, e quem não me conhece também não vai me hospedar na sua casa. Se Jesus ele se hospedava na casa dessa família, quando ele ia participar dessas festas judaicas, é sinal que Jesus nutria de uma intimidade e de uma aproximação dessa família. E perceba que nessa ocasião Jesus não estava em Betânia, Jesus estava além do Jordão, nas regiões da Pérea. E o texto é categórico em dizer que a enfermidade vai bater na porta da casa dessa família. Sim, Lázaro agora ele está acometido de uma enfermidade. A Bíblia não diz que tipo de enfermidade é essa, mas a Bíblia diz que ele está enfermo. Quando Lázaro agora está enfermo, eu encontro aqui a segunda revelação do texto, porque se Jesus era amigo dessa família, e se essa família era amigo de Jesus, mesmo Lázaro nutrindo, mesmo Lázaro sendo um amigo de Jesus, ele agora está acometido de uma enfermidade. E o que nós temos que entender é que não é pelo fato de nós estarmos na igreja, de nós exercermos algum cargo, de fazer parte de algum departamento, que Deus vai privar e vai isentar de nós passar por algumas tempestades, por alguns ventos e até mesmo enfermidade. Você pode não perder um culto de ensinamento, você pode não perder um culto semanal, mas Deus muitas das vezes Ele vai permitir do vento soprar, as ondas açoitar e a enfermidade bater na porta. Evangelho você não ganha para perder. Isso aqui é meio que paradoxal. Evangelho muitas das vezes a gente perde para poder ganhar. Sim, senhoras e senhores, aqui no capítulo de número 11, eu falando de amigo, eu falando de amizade, eu trago à memória Provérbio 17:17, porque em todo tempo a gente ama o amigo e na hora da angústia nasce o irmão. Nós de fato não vai saber quem é os nossos amigos no momento da bonança, no momento dos seguidores, da curtida, do comentário, mas nós vamos saber de fato quem é os nossos amigos é no momento do vale, é no momento do deserto, é no momento das provações. Pois bem, mesmo Lázaro sendo amigo de Jesus, ele está acometido de uma enfermidade. Eu vou pegar a base bíblica em Marcos capítulo de número 4. A Bíblia diz que sendo já tarde, Jesus chega para os seus discípulos e dá uma ordem: passamos para o outro lado da margem. Jesus não pediu, Jesus ordenou.
que há uma diferença de Jesus pedir e de Jesus ordenar. Quando ele pede, conjecturando eu e pensando, ele está nos dando o direito de escolha. Nós faz se nós quiser. Quando ele manda, ele está dizendo: ou você faz ou você faz, ou você obedece ou você obedece, ou você entra ou você entra. Pois bem, em Marcos capítulo 4, Jesus não pediu, ele deu uma ordem, e de prontidão os discípulos obedeceram e entraram dentro do barco, porque era dia de travessia. Mas o que me chama a atenção à luz da Bíblia é que no meio do caminho vai ter vento e vai ter tempestade. Eu te pergunto, Jesus avisou? Não, porque se Jesus avisasse que ia ter vento e tempestade, nem no barco, quem sabe, eles teriam entrado. E trazendo isso por dia de hoje, se Jesus revelasse o que nós ia passar no dia de amanhã, ou daqui um mês, ou daqui a alguns meses, nós se assustaria, e quem sabe nós ia se achar incapaz de vencer algumas batalhas espirituais, algumas adversidades e algumas crises existenciais. Jesus pode até não mostrar o que nós vamos passar, mas ele dá a garantia que nós vamos chegar do outro lado. A segunda coisa que eu percebo é que mesmo os discípulos obedecendo, e mesmo Jesus estando dentro do barco, vai ter tempestade, porque não é pelo fato de Jesus estar no meu barco que eu vou ficar privado e isento de passar por tempestade. Eu não sei quem vai pegar, mas lá vai. Você sabe o que mexe comigo aqui? É que a tempestade ela vem tanto para o obediente como para o desobediente. Eu vou repetir: a tempestade ela vem tanto para o obediente como também para o desobediente. Lucas Vieira me prova na Bíblia, o livro de Jonas, ele desobedece e a tempestade vai vir. Só que em Marcos capítulo de número 4, os discípulos não desobedecem, eles obedecem, mas também no meio do caminho vai ter tempestade. Então você tem que entender isso aqui, que a tempestade não vem só para o desobediente. Aí quem sabe tem alguém se perguntando nesse culto geral hoje: eu não falto culto, eu sou dizimista, se alguém manda eu fazer alguma coisa eu faço. E aí, Jesus, por que desse vento e por que dessa tempestade? É para você saber, entender, anotar e levar para casa essa revelação, que não é pelo fato de você ser obediente que você vai estar privado de passar por tudo. Diz o texto que Marta e Maria, no capítulo 11, vai enviar um mensageiro até as regiões da Pérea. E a pergunta na Bíblia é: o que é que esse mensageiro está indo fazer na Pérea? Ele está indo ao encontro de Jesus e ele está levando uma mensagem. Quando o mensageiro chega nas regiões da Pérea, o mensageiro chega para Jesus e disse: Senhor, aquele a quem tu tanto ama está enfermo. Peraí, isso aqui mexeu com a minha alma, porque se eu pedir para alguém levantar a mão e dizer assim: levante a mão quem quer ficar enfermo, eu não levanto e nem você, porque a enfermidade para mim e para você é um problema, é um obstáculo e é uma dificuldade. Mas categoricamente falando, nós percebemos aqui que quando Jesus recebe essa notícia do mensageiro, parece que eu vejo, conjecturando eu, Jesus olhando para o mensageiro e dizendo: já que Marta e Maria mandou uma mensagem para mim, é uma mensagem também que eu vou mandar para elas. E qual foi a mensagem, Lucas Vieira, que Jesus mandou através do mensageiro para Marta e Maria? Lá e vai, avisa para Marta, mensageiro, e avisa para Maria que essa enfermidade não é para a morte, mas é para o nome de meu Pai e meu nome ser glorificado. É aqui que eu encontro a terceira revelação. A enfermidade para Lázaro, Marta e Maria é um problema, sim ou não? Sim. Mas para Jesus é uma oportunidade do nome dele ser glorificado. O que é problema para mim, o que é problema para você, é oportunidade para Jesus ser glorificado. Eu vou trazer por dia de hoje aqui para ver se você pega. Essa porta de emprego fechada para você é problema, essa enfermidade para você é dificuldade, essa crise no final do ano de 2024 é obstáculo para você, mas para Jesus, ele está se utilizando dessa porta fechada, ele está se utilizando, alguém já pegou, desse momento de enfermidade, ele está se utilizando dessa crise, dessa perseguição,